Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de termodinâmica do curso de refrigeração e climatização. Beleza? Retomando o nosso raciocínio, primeira aula a gente trabalhou conceitos, calor, temperatura, pressão, entalpia. Segunda aula, transformação de calor, tipos de transferência de calor, condução, convecção, radiação. Terceira aula a gente trabalhou o complexo diagrama de Mollier, né? E ficou para essa quarta aula agora, na verdade, esse item agora que a gente vai trabalhar estaria na terceira aula, né, que são os tipos de calor. Calor sensível, calor latente e a sua aplicabilidade no diagrama de Mollier. E também os estados físicos, né, possíveis. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar? Vamos para cima? Então, quando a gente fala de tipos de calor, obviamente porque existem calores diferentes, tá, Bruno? E o que isso tem a ver? Eles são super, mega importantes para seu completo entendimento dentro do diagrama. Lembra da aula passada? Segura. Vamos agora fazer tipos de calor. Depois eu vou te mostrar isso lá no diagrama, tá bom? Vamos lá, tipo de calor. Tipo de calor sensível, perdão, que é o calor fornecido ou concedido, ou cedido, perdão. É o calor fornecido, ou seja, ele recebe, perdão. É o calor recebido ou cedido que gera apenas variações de temperatura no corpo, não alterando o seu estado físico. Beleza. Está mal escrito ali. Uma coisinha ali, eu errei na palavrinha. É o calor. Vamos lá, vou te explicar o que significa. É quando o corpo ele cede calor ou quando o corpo ele recebe calor e não muda o estado físico. Ou seja, você consegue marcar a temperatura através de escala termométrica, como por exemplo, olha a ilustração que fiz aqui. Aqui tem tipo uma bacia, né, com água sendo aquecida e o calor está aumentando. Está aumentando. Ou seja, está batendo quase 80 graus aqui. Isso significa que quando ela estava lá, os seus 20 graus, passou 30, 40, 50, 60, 70, 80, até o ponto de saturação dela, né? Isso significa que toda essa temperatura que ela foi ganhando, sem mudar o estado físico dela, qual é o estado físico? No formato de líquido, ela está aqui, as moléculas até vibraram mais. As moléculas vibram mais em 80 graus Celsius do que em 25 graus Celsius, do que em 23 graus Celsius, que pode ser a temperatura dela normal, né? Até o ponto que ela vai evaporar, a gente chama isso de calor sensível. Ela consegue chegar aos 80 graus, consegue chegar aos 70 graus, mas ela não evaporou ainda. Estão compreendendo? Então, repetindo, calor sensível é quando um corpo ele cede calor ou ele ganha calor e não altera o estado físico dele. Tudo bem? É importante aí essa história de não mudar o estado físico, ou seja, a entalpia dele se mantém. Ele continua no formato de líquido. Isso é só um exemplo. Tá bom? Vamos para o próximo. Que depois a gente vai aplicar isso lá no diagrama de Mollier. O calor latente. Calor latente é quando o calor fornecido ou cedido, ou seja, quando o corpo ele ganha ou ele perde calor e que acontece a mudança no estado físico. Ou seja, você ganhou, você perdeu calor e o estado físico mudou. Como é que isso é possível? Olha o exemplo, seguindo o próprio exemplo anterior. A água foi aquecida e ela chegou ao ponto de ebulição dela, 100 graus Celsius. Ou seja, a partir daqui de 100 graus Celsius, o que vai acontecer com a água? As moléculas elas se separaram e começa a mudar o estado físico. Ou seja, todo mundo sabe que a partir de 100 graus Celsius, a água ela faz o quê? Evapora. Coloca lá a sua água do café para ferver e esquece ela.
quando você voltar, 5 minutos depois, dependendo da quantidade de água que você colocou, não tem mais nada lá. Correto? O que significa? Onde está a água que estava ali? Evaporou. Porque você deixou a água no fogo e ela chegou ao ponto de ebulição dela, que é 100 graus Celsius. Então, essa mudança de estado físico, quando o corpo ele ganhou calor nesse exemplo, até chegar ao seu ponto de ebulição, é importante ressaltar que depois desse ponto de ebulição aqui, a água não aquece mais. Ela para naquele momento ali e dali ela começa a pular dessa ponte, né? Do líquido para vapor. Líquido para vapor. E a gente chama isso de calor latente. Beleza? Então, fazendo um papum aí entre um e outro. Calor sensível é quando acontece a alteração na temperatura, mas não ocorre a alteração do estado físico. A gente chama isso de calor sensível. O calor sensível é possível ser marcado? É. Calor latente é quando não ocorre a alteração na temperatura, ou seja, olha o exemplo da água. Chegou aos 100 graus Celsius, a temperatura não altera mais, fica em 100 graus Celsius. A partir dali, o que acontece com o estado físico? O estado físico ele muda, no caso do exemplo da água, de líquido para gás. Então, é simples. Calor sensível calor sensível, ele não altera o estado físico. Calor latente altera o estado físico. Isso pode ser tanto ganhando quanto perdendo calor. Ok? Tá, Bruno, mas onde é que esse negócio tá lá no diagrama de Mollier? A gente vai chegar lá, calma. Eu estou colocando 2 slides aqui que falam sobre mudança de estado físico, só por desencargo de consciência, né? Para não dizer que eu não falei aí das flores. O que acontece? Quais são os possíveis estados físicos? Os possíveis estados físicos: gás, líquido e sólido. Eu te apresentei todo ele aqui, mas na verdade na refrigeração o que importa são esses dois. Quando esse estado, que é o estado sólido, aparece na refrigeração, é um problema. Imagina o fluido refrigerante ficando sólido dentro do sistema. O que significa? Entupimento. Né? Haja vista que isso acontece normalmente com muita frequência lá na geladeira, quando você deixa de bater vácuo. Você acha assim, esse negócio de bater vácuo para quê? Vou colocar um álcool aqui dentro, né? Aí você não retira a umidade do sistema, você não retira o ar que está dentro do sistema. Ar contém umidade. E os gases 134 e R600, eles evaporam a uma temperatura muito baixa. São gases para refrigeradores, né? Veja bem, uma analogia. A água evapora a 100 graus Celsius. O 134 evapora a menos 5 graus. Ou seja, menos 5 graus, se tiver água, que é a umidade, né, você não bateu o vácuo, se tiver água dentro de uma geladeira, o que acontece com a água que está lá dentro da geladeira? Todo mundo sabe o que acontece com a água a 0 graus Celsius. O que acontece? Aqui, ó. Gelo. Se acontece gelo, acontece entupimento. Simples assim. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho gás, líquido e sólido. Beleza. Eu tenho aqui, o que importa para nós na refrigeração são esses 2 elementos. Vou passar logo o slide aqui, senão eu vou acabar me enrolando no tempo. Eu tenho líquido e gasoso. A gente já entendeu que o líquido e o gás eles ocorrem no ciclo da refrigeração. Sai lá do compressor no formato de gás, beleza? E lá no condensador, olha o nome, condensador, ele vai mudar o estado físico de gás para líquido. O nome, condensação. E lá no evaporador, ele vai mudar o estado físico de líquido para gás. Olha o nome, vaporização. Então ele vai ficar brincando isso aqui, tá? Dos estados físicos
do líquido. Gás, líquido e gasoso. Nos estados físicos do fluido refrigerante, né? Ou da água, sólido, líquido e gasoso. Beleza, mas como é que isso acontece no diagrama de Mollier? Tudo isso aqui eu já te expliquei na aula anterior. O que faltou te explicar é aonde estão o calor sensível e o calor latente. Lembra, calor sensível é quando ele ganha ou perde calor e não muda o seu estado físico. Analisa comigo, aonde é que ele ganha ou perde calor aí e não muda o seu estado físico? Olha aqui, do ponto 1 para o ponto 2. Ele ganhou calor? Ah, Bruno, como é que eu sei? O compressor ele faz o quê? Comprime, eleva a pressão e eleva também a temperatura. O estado físico mudou? Continua no formato de vapor. Isso significa o quê? Que ao longo da atuação do compressor, o calor ele é sensível. Do ponto 2 ao ponto 3, a pressão fica igual, porém, a pressão fica igual, porém o estado físico muda de vapor, líquido mais vapor, até líquido. Ou seja, nós temos calor latente. Calor latente. Ele perdeu o calor para o meio e mudou o estado físico, só pelo fato de perder calor. Calor latente. Aqui no dispositivo de expansão, né, ao longo do capilar, aqui na entrada do capilar ele tem um comportamento e na entrada do outro, na saída do capilar ele tem outro comportamento. Isso significa que nessa alteração aqui, ou melhor, significa que nesse dispositivo ele está mudando o estado físico. Tá? Ele está mudando o estado físico. Se mudou o estado físico, a gente chama de calor latente. A mesma coisa vai acontecer do ponto 4 para até o ponto 1. Ou seja, ele está aqui mais líquido, mais vapor agora, até totalmente ficar no estado de vapor. Ou seja, nós chamamos isso de calor latente. Então, por este diagrama de Mollier, nós podemos ver, é importante eu falar por esse diagrama de Mollier, porque essa curva varia muito, dependendo do tipo de gás. Tá? Essa curva pode vir aqui mais para o meio. Então, assim, depende do tipo de gás, depende de muitas coisas. Então, nessa curva aí, ela está apresentando o quê? Calor sensível do ponto 1 ao ponto 2, calor latente do ponto 2 ao ponto 3, calor latente do ponto 3 ao ponto 4 e calor latente do ponto 4 ao ponto 1. Ok? Aí ainda, né? Sobreviveu. Quanta informação foram dadas aí nessas últimas 4 aulas. Nossa próxima aula a gente vai entrar em escala termométrica. A gente vai fazer um pouquinho de conta e chegamos ao fim da disciplina. Beleza? Um forte abraço aí. Tudo de bom. Qualquer dúvida, entre em contato, hein? Valeu!